Eu fingi estar bêbada na noite do aniversário do meu marido. Fiquei deitada no sofá da sala, os olhos entreabertos, a respiração lenta, a almofada de pelúcia bege coberta com o meu rosto, enquanto ele e os amigos bebiam e riam na mesa a 3 metros de mim. 40 anos de casamento, 40 anos dormindo do lado do mesmo homem, lavando a roupa dele, cozinhando para ele, rezando por ele, engordando com ele, envelhecendo com ele. E foi preciso fingir que eu tinha bebido demais, numa noite qualquer de aniversário com 6 homens de meia-idade ao redor de uma mesa, para finalmente ouvir a verdade que estava enterrada debaixo de cada dia daquelas 4 décadas. Quando ele abriu a boca e disse aquelas palavras, o meu coração parou. Não por segundos, parou de verdade, da forma que o coração para quando o mundo que a gente conhecia é retirado do chão sem aviso prévio. Porque o que eu ouvi naquela noite não era apenas uma traição, era a prova de que a vida inteira que eu achava que tinha vivido nunca existiu da forma que eu imaginava. Era a confirmação de que Valdemar Henrique de Souza, meu marido, o pai dos meus filhos, o homem com quem eu acordei toda manhã por 40 anos, tinha construído uma segunda vida inteira às minhas custas, com o meu dinheiro, com o nosso patrimônio, com os anos do meu trabalho, com a minha ausência de perguntas. E eu, Teresa Almeida Santos, 68 anos, avó de 4 netos, mulher que nunca faltou com uma obrigação sequer, que nunca deixou de lavar uma roupa, de pagar uma conta, de preparar um jantar, precisei ficar imóvel num sofá fingindo estar inconsciente para descobrir o tamanho da mentira em que eu vivia. Mas o que ele não sabia é que eu ouvi cada palavra e que na manhã seguinte eu ia ligar para o meu advogado e mudar absolutamente tudo. Antes de eu contar tudo o que aconteceu, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo agora, se você chegou até aqui nesses primeiros minutos, eu quero que você aperte o botão de curtir e deixe um comentário me contando o que você achou. Porque essa história que eu vou te contar hoje é real. Aconteceu comigo. Cada detalhe, cada palavra que eu ouvi naquele sofá, cada documento que eu encontrei depois, tudo real. E se aconteceu comigo, pode estar acontecendo com alguém que você conhece nesse exato momento, do seu lado, sem que ninguém saiba. Então, compartilha esse vídeo. Manda para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe, para qualquer mulher que você sente que pode precisar ouvir essa história hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum relato. E agora eu te conto tudo, desde o começo, sem pular nada. Meu nome é Teresa Almeida Santos, tenho 68 anos. Casei com Valdemar quando eu tinha 28 anos e ele tinha 32. Foi um casamento bonito, do jeito que as coisas simples são bonitas. 42 convidados num salão alugado no bairro onde eu cresci, um bolo de 2 andares, com chantilly de morango que o padeiro da esquina fez de véspera. E eu usei o vestido branco que minha mãe tinha guardado num baú por 20 anos, esperando o dia que eu fosse precisar dele. O vestido cheirava a naftalina e a lavanda. Eu ainda me lembro desse cheiro. Valdemar chorou quando me viu entrar pela porta do salão. Pelo menos foi isso que todo mundo me disse depois, porque eu não conseguia enxergar direito com as lágrimas. Mas minha prima Conceição, que nunca exagerou nada na vida, me jurou que ele chorou. E eu acreditei. Acreditei em tudo por 40 anos. Nos primeiros anos do casamento, a gente foi construindo uma vida do jeito que a geração da gente construía as coisas, tijolo por tijolo, mês por mês, abrindo mão de hoje para ter amanhã. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade no centro da cidade. Entrava às 8, saía às 6, ganhava um salário que na época dava para pagar as contas e sobrar um pouco. Valdemar tinha um pequeno negócio de materiais de construção, uma loja pequena com 2 funcionários, que foi crescendo devagar conforme ele foi ganhando clientes e confiança no ramo. A gente economizava cada centavo. Eu anotava tudo num caderninho de capa dura que eu comprava todo mês de janeiro na papelaria perto de casa. Cada compra de mercado, cada conta de luz, cada prestação do financiamento do carro. Todo dia eu sentava na mesa da cozinha depois do jantar e fazia a conta de quanto tinha entrado e quanto tinha saído. Era meu ritual. Valdemar às vezes passava por trás de mim e olhava por cima do meu ombro com um sorriso meio condescendente. Aquele sorriso que os homens fazem quando acham que o que a mulher está fazendo é coisa de mulher, mas tolerável. Mas nunca tirou o caderno da minha mão. Porque no fundo, ele sabia que era aquela organização que garantia que as contas fechavam no final do mês. Foi assim que a gente comprou a casa do Jardim das Acácias. Um sobrado de 2 andares com 3 quartos, sala,
cozinha americana e uma garagem que cabia 2 carros. Pagamos R$ 142 mil na época e financiamos em 240 prestações mensais. Eu lembro do dia que a gente foi ao cartório assinar a escritura. Valdemar estava de terno cinza e eu de vestido florido. A gente não tinha dinheiro para uma celebração grande, então fomos ao sorveteiro da esquina depois e pedimos um sundae cada um. Ele comeu o dele em silêncio, com aquele ar sério que ele tinha quando estava orgulhoso, mas não sabia expressar. E eu comi o meu olhando para ele e pensando que aquilo era a felicidade. Um casamento, uma casa, um sonho em andamento. Foi assim que a gente criou 3 filhos. Marcos nasceu 2 anos depois do casamento. Rodrigo veio quando Marcos tinha 3 anos. E Ana Paula chegou quando eu já achava que não ia ter mais filhos. Uma surpresa de presente que completou a família. Cada filho foi criado naquela casa, naquelas paredes, com aquela organização de caderninho e cuidado de centavo. Cada formatura, cada viagem de escola, cada emergência médica de madrugada, cada período de dinheiro mais curto, eu fiz as contas e encontrei uma saída. O negócio de Valdemar foi crescendo. Depois de uns 15 anos de trabalho duro, ele abriu uma filial. Depois de 20, mais uma. Quando os filhos cresceram e foram saindo de casa, a empresa tinha 5 funcionários fixos e faturava razoavelmente bem. Eu continuei trabalhando até os 55 anos, quando me aposentei pelo INSS. Minha aposentadoria nunca foi grande, um salário mínimo e R$ 300 por mês. Mas eu nunca reclamei porque a gente tinha a empresa, tinha a casa quitada, tinha os filhos encaminhados, tinha os netos chegando. Eu achava que tinha tudo que uma mulher da minha geração poderia querer. O que eu não sabia é que havia uma coisa fundamental que eu não tinha: a verdade. Valdemar sempre foi um homem de saídas e compromissos. Nos primeiros anos do casamento, eu nem estranhava muito porque ele tinha reuniões de trabalho, clientes para visitar, fornecedores para atender, e o mundo de um negócio em crescimento tem mesmo essas exigências. Mas com o tempo, eu fui notando que as saídas iam ficando mais longas, que os fins de semana mais e mais vezes tinham algum compromisso que não podia esperar, que os telefonemas às vezes eram feitos numa voz mais baixa do que o normal. Eu perguntava, e ele sempre tinha uma explicação. Sempre. Era um problema num canteiro de obra de um cliente importante. Era uma reunião de consórcio que havia mudado de data. Era um fornecedor de outro estado que precisava de atenção pessoal. Cada explicação era plausível. Cada detalhe encaixava. E eu engolia porque era mais fácil engolir do que questionar. E porque, se eu for completamente honesta comigo mesma, eu tinha medo. Não era só preguiça de briga. Era medo do que eu poderia descobrir se eu parasse de aceitar as explicações. Então eu ficava quieta. Eu era assim, como ele disse naquela noite. Durante décadas, eu fui aquela mulher. Mas naquela noite do jantar de aniversário de 63 anos de Valdemar, alguma coisa mudou em mim, sem que eu tivesse pedido ou planejado. O dia do aniversário dele tinha começado como todos os anos começavam. Eu acordei cedo antes dele e fui direto para a cozinha. Ele acordaria mais tarde, como sempre no sábado, e eu queria ter o caldo de feijão que ele gostava pronto antes que os amigos chegassem. Passei a manhã cozinhando. Fiz churrasco na marinada dele de sempre, com alho, limão e shoyu. Fiz a farofa com bacon e ovo. Fiz aquela maionese com brócolis e cenoura que todo homem da mesa sempre pediu a receita para a mulher e nunca passou adiante. Fiz o bolo de chocolate que ele preferia desde sempre. 2 andares, com cobertura de brigadeiro e granulado por cima. Fui ao mercado na quinta-feira e na sexta, gastei R$ 243 nos ingredientes, mais 71 no açougue, mais 12 no empório de bebidas porque o Bigode bebia uma cerveja artesanal específica que não tinha no mercado grande. Às 18 horas, os amigos começaram a chegar. O Dirceu veio primeiro, como sempre, pontual demais para um jantar casual, trazendo um pacote de amendoim torrado que ele levava a todo encontro como se fosse uma tradição sagrada. O Hélio chegou logo depois com uma garrafa de uísque importado, embrulhada em papel craft, e um sorriso de quem tinha se sentido generoso ao comprar. O Bigode e o Paraíba vieram juntos no carro do Paraíba, como de costume, desde que o Bigode perdeu a carteira de motorista por uma questão que ninguém comentava mais em voz alta. O Márcio chegou atrasado com desculpa de trânsito que ninguém acreditou. O Zé do Bigode fechou o grupo às 18h40, com um pote de queijo coalho que ele tinha trazido de uma viagem ao Nordeste. Eram 6 homens que eu conhecia há mais de 30 anos. Eu sabia o nome das mulheres de todos eles, o nome dos filhos,
a história dos problemas de saúde, as reclamações de sempre. Sabia que o Dirceu tinha um joelho ruim que doía quando ia chover, que o Hélio e a mulher tinham passado por uma crise há uns anos, mas tinham ficado juntos, que o Paraíba tinha vendido a loja e estava aposentado desde os 58, que o Márcio tinha perdido um filho num acidente de carro e nunca mais foi o mesmo, que o Zé do Bigode gostava de falar mais do que gostava de ouvir. Eu sabia essas coisas todas porque prestava atenção, porque sempre prestei atenção em tudo. Era meu jeito. Eu servi todos. Trouxe as cervejas na bandeja, trouxe o prato de frios com as fatias de presunto e salame que eu tinha arranjado em leque, como aprendi com a minha mãe. Fiz as perguntas de sempre sobre a saúde de cada um, ouvi as histórias de sempre sobre os filhos de cada um, sorri nos momentos certos. Me esquivei das brincadeiras de sempre com a leveza de quem faz isso há décadas. Peguei uma taça de vinho tinto na primeira hora, uma segunda quando a conversa esquentou. Senti o formigamento familiar na ponta dos dedos, aquele calor agradável de fim de tarde de sábado de inverno. E numa certa altura, quando a terceira taça que fingi tomar acabou no vaso de planta de canto que ficava sempre ao lado do sofá, eu disse que estava um pouco tonta e precisava deitar um pouco. O Dirceu riu. A aniversariante já foi. Não é a aniversariante. Eu disse com um sorriso, já me afastando. O aniversariante vocês ficam com ele. Valdemar bateu no meu ombro de passagem. Vai descansar, mulher. Eu me deitei no sofá de couro marrom, que fica a 3 metros da mesa onde eles estavam sentados. Coloquei a almofada de pelúcia bege por cima do rosto. Deixei minha respiração ficar pesada e regular, feito quem está dormindo. E fiquei quieta. Eu não sei te explicar de onde veio aquela decisão. Não foi premeditação. Não foi estratégia. Foi instinto. Puro e simples, o tipo de instinto que a gente desenvolve depois de décadas prestando atenção em alguém de um jeito que a própria pessoa nunca percebeu que a gente estava prestando. Valdemar estava diferente naquela noite, mais solto, mais desinibido, com um tipo de euforia que eu raramente via nele. E aquela diferença me incomodou de um jeito que eu não conseguia nomear. Por uns 40 minutos foi conversa comum de homem de meia idade num sábado com bebida, futebol, política, preço de carne que estava absurdo. O Dirceu contou uma história de pescaria no Pantanal que todo mundo fingiu nunca ter ouvido, embora todos tivessem ouvido ao menos 3 vezes. O Hélio reclamou da mulher com aquele ar de quem reclama, mas na verdade está orgulhoso. O Paraíba anunciou que estava pensando em vender o sítio e todo mundo sugeriu que não. Eu estava começando a achar que tinha ficado ali à toa, que ia escutar só conversa de sempre até todo mundo ir embora, quando ouvi o Bigode mudar o tom de voz. Ele abaixou a voz para aquele nível específico que as pessoas usam quando estão entrando num assunto que não é para outros ouvirem. Mas a sala não é grande, e eu estava lá, imóvel, fingindo dormir. E aí, Valdo, quando você vai tomar uma decisão de vez? Houve uma pausa. Ouvi o som de uma lata sendo aberta, o barulho de cerveja sendo servida. Que decisão? A voz de Valdemar tinha uma leveza calculada, de quem sabe exatamente sobre o que está sendo perguntado, mas está testando o terreno. Você sabe o quê? O Bigode continuou, mais baixo ainda. Sobre a Silvana, já faz quanto tempo? 11 anos? O chão sumiu debaixo de mim, mas eu não me movi. Continuei igual pedra debaixo daquela almofada. 11 anos em março! A voz do meu marido, tranquila demais para o peso do que estava dizendo. E você ainda não resolveu nada, rapaz. A mulher tem 40 e poucos anos, tem uma vida toda pela frente. Você não pode ficar segurando ela assim para sempre. Eu resolvo quando for a hora. E quando for a hora? Depois que a Teresa morrer? Era o Márcio desta vez com um humor seco que o grupo achou graça, porque deu uma risada baixa e desconfortável. Quando for a hora, é quando for. Valdemar repetiu, com uma firmeza que encerrou a linha de questionamento por uns instantes. Mas o Bigode não largou. Você tem 2 filhos com ela, Valdo. 2 meninos. Eles vão crescer sem pai registrado? 2 filhos com ela. 2 filhos. Eu senti meu coração fazer algo que eu nunca tinha sentido antes, como se alguém tivesse colocado as 2 mãos dentro do meu peito e apertado tudo de uma vez. A respiração quase traiu minha pose. Eu forcei cada músculo do meu corpo a ficar exatamente onde estava. Não me mexer, não fazer barulho, continuar respirando devagar. Eu cuido dos meninos, Valdemar disse. Pago tudo. Escola, plano de saúde, o apartamento, o carro dela, tudo certinho todo mês. Com dinheiro da empresa? Uma pausa curtinha demais. Com dinheiro meu, que é da empresa. O Márcio insistiu sem humor desta vez. Assunto meu. E a Teresa?
o Paraíba dessa vez, com uma voz mais tensa, como se estivesse desconfortável com onde a conversa estava indo. A Teresa não pergunta, nunca perguntou. Ela é assim, ela é assim. Ela não pergunta. Ela fica no sofá, bêbada de vinho, e não interfere. 40 anos de casamento, resumidos nessas palavras na boca do homem que eu tinha escolhido, na frente de 42 convidados, usando o vestido da minha mãe que cheirava a naftalina e lavanda. Desta vez, eu deixei uma única lágrima escorrer pelo lado do rosto que estava virado para o encosto do sofá. Só uma, rápida, pequena, e depois, nenhuma mais. Porque alguma coisa dentro de mim tinha tomado uma decisão naquele segundo. A mesma decisão, calma e firme, que eu tomava quando fechava as contas no caderninho e via que precisava cortar alguma coisa para o mês fechar no zero. Dessa vez, eu ia cortar Valdemar. A conversa continuou por mais uns 20 minutos, fragmentada, misturada com outras histórias e risadas, mas eu consegui pegar os pedaços que importavam. A Silvana tinha 42 anos. O apartamento ficava num bairro a 12 quilômetros da nossa casa, num condomínio com porteiro. Os 2 filhos dela tinham 8 e 10 anos. Os meninos achavam que o pai trabalhava muito e viajava a trabalho. Valdemar passava pelo menos 2 fins de semana por mês lá. Havia uma empresa no meio, alguma coisa que o Márcio mencionou com um tom de ressalva antes de ser interrompido pelo Bigode mudando de assunto. Naquele sofá, debaixo daquela almofada de pelúcia bege, comecei a fazer a conta que eu nunca tinha querido fazer. Os fins de semana de trabalho no interior só do último ano. Eu tinha o caderninho. Eu sempre anotava quando ele viajava porque havia despesas de combustível e refeição que eu registrava. Contei mentalmente. 8 fins de semana em 12 meses. E antes, eu sabia que era assim há anos. Só que eu tinha deixado cada fim de semana existir separado, isolado, sem juntar os pontos. 40 anos eu não juntei os pontos. Não porque fosse ingênua, eu nunca fui ingênua. Eu era medrosa. Tinha medo do que ia aparecer quando os pontos se juntassem. E quando você tem medo de uma conta, você para de fazê-la. Você vira o caderninho para o lado errado e olha para outra coisa. Você explica para si mesma que é ocupação de trabalho, que todo negócio exige presença, que todo marido tem um lado que a mulher não conhece e que faz parte. Mas ali, deitada, imóvel, com o cheiro de churrasco e cerveja misturado no ar quente da sala, as vozes dos homens ao fundo passando de sério para descontraído outra vez, eu fiz a conta. Cada ponto que eu tinha deixado isolado foi se juntando ao próximo. E o que apareceu não foi surpresa. Foi confirmação daquilo que alguma parte minha, a parte que eu sempre mandava ficar quieta, já sabia há mais tempo do que eu queria admitir. Quando os amigos foram embora, por volta das 11h30, Valdemar veio me acordar. Sentiu meu ombro com um toque cuidadoso. Teresa, os meninos foram embora. Vem deitar na cama. Eu abri os olhos devagar, piscando como quem está saindo de um sono profundo. Fiz cara de desorientada. Que horas são? Voz rouca. Quase meia-noite. Você dormiu tudo. Havia um traço de alívio na voz dele. Alívio. Aquilo não me passou despercebido. Acho que o vinho me pegou. Eu disse com um sorriso pequeno e envergonhado. Ele me ajudou a me levantar, me levou pelo braço até o quarto, ajudou a tirar os sapatos, cobriu-me com o edredom, apagou a luminária da cabeceira, me deu um beijo de boa noite na testa, rápido, automático, o tipo de beijo que não é mais um gesto, mas um hábito sem intenção. Em 15 minutos, estava roncando do jeito específico dele, aquele ronco com pausa no meio que me acordou durante anos e que eu aprendi a ignorar e depois aprendi a achar reconfortante e agora soava diferente do que sempre soou. Eu fiquei olhando para o teto até as 4 da manhã. O teto era o mesmo de sempre. Branco levemente amarelado nos cantos. Uma pequena mancha escura perto da janela que apareceu depois da última chuva forte e que eu tinha anotado na lista de coisas a resolver. A luminária redonda no centro que a gente tinha comprado juntos numa loja de iluminação numa tarde de sábado há uns 10 anos, quando ainda fazíamos essas coisas juntos. Eu olhei para aquele teto e pensei em cada coisa que eu tinha construído naquela vida e o que, agora que eu sabia o que sabia, aquilo significava de verdade. A casa, erguida com economia de décadas, financiada de 240 prestações pagas na data certa, mantida com cuidado de quem sabe que o que tem foi conquistado.
A empresa, iniciada com o capital que a gente juntou nos primeiros anos de casamento, crescida com cliente atendido um por um, com obra entregue no prazo, com a reputação construída bairro por bairro, o patrimônio, cada metro quadrado, cada veículo, cada conta bancária, tinha passado pela minha mão de alguma forma, tinha sido calculado por mim, protegido pelo meu caderninho e pela minha disciplina de quem não gasta o que não tem. E aquele homem que estava roncando ao meu lado tinha usado parte daquilo tudo para construir uma vida paralela inteira e nunca tinha me dito uma palavra. Não chorei, não naquela madrugada, não naquele quarto, não ao lado dele. Guardei as lágrimas. Sabia que iam chegar na hora certa. Aquela não era a hora nem o lugar. Fiquei olhando o teto e fiz o que sei fazer melhor em vida. Comecei a planejar. O dia seguinte era uma quinta-feira. Valdemar saiu de casa às 7h30 como sempre. Café no caneco térmico, beijo na minha testa, carro saindo pela garagem com o barulho familiar do motor esquentando. Eu fiquei na janela da cozinha até o carro dobrar na esquina. Depois fui até o quarto, abri a gaveta de baixo do meu criado mudo e tirei uma agenda preta que eu guardava ali há uns 20 anos. Era uma agenda velha, de couro legítimo, que meu chefe da contabilidade tinha me dado de presente de Natal em 1994. Eu nunca usei ela como agenda. Usava como caderno de contatos, aqueles que você precisa guardar, mas não quer no celular. Nomes e números que são para situações específicas. Eu procurei por Edivaldo, Dr. Edivaldo Pimentel, advogado, especialista em direito de família. Eu conhecia o Edivaldo desde que ele era estagiário, novinho, uns 22 anos, num escritório que ficava no mesmo prédio da empresa de contabilidade onde eu trabalhava nos anos 90. A gente trocava boa tarde no elevador, às vezes conversava na fila do caixa da padaria que ficava no térreo. Quando ele formou e abriu o próprio escritório, me mandou um cartão. Quando eu me aposentei, ele me mandou mensagem de parabéns. A gente tinha mantido um contato discreto e consistente por quase 30 anos, o tipo de contato que as pessoas às vezes mantêm sem saber exatamente por quê, como se soubessem que em algum momento vai ser necessário. Liguei às 8 em ponto. Dona Teresa, que surpresa boa! Quanto tempo? Tudo bem? A voz dele era a mesma. Mais grave do que quando era estagiário, mas com aquela formalidade calorosa que tinha sempre. Estou bem, Edivaldo, mas eu preciso conversar com você, hoje, se possível. É urgente. Houve uma pausa. 3 segundos, talvez 4. O tipo de pausa de quem está verificando a agenda, mas também já entendeu o tom da ligação. Posso te atender às 10 da manhã, Dona Teresa. Estarei lá às 10. Me arrumei devagar, com cuidado, como faço quando vou a um compromisso importante. Vestido azul marinho de manga longa, sapato fechado, bolsa de couro que ganhou da Ana Paula no último aniversário. Peguei o caderninho de anotações novo que eu tinha comprado em janeiro e ainda não tinha usado. Escrevi na primeira página, em letras pequenas e organizadas, os pontos principais do que eu tinha ouvido na noite anterior. Nome, Silvana. Tempo, 11 anos. Filhos, 2. Idades, 8 e 10. Imóvel, apartamento com porteiro. Empresa, de fachada possivelmente. Observação. Dinheiro saindo da empresa. Às 10 em ponto eu estava sentada na frente do Dr. Edivaldo. Ele me ouviu por 40 minutos sem interromper, tomando notas num bloco amarelo com uma caneta de tinta preta. Quando eu terminei, ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo, mas que provavelmente foi menos de 1 minuto. Dona Teresa, ele começou, com aquela voz cuidadosa de quem está prestes a pedir uma informação delicada. Antes de qualquer coisa, eu preciso entender a situação patrimonial de vocês. A empresa está no nome de quem? No nome dos dois. Eu sou sócia desde o início. Meu nome está no contrato social. Ele anotou. A casa? Escriturada nos 2 nomes. Você tem acesso à documentação? Escrituras? Contratos? Extratos? Tenho tudo. Guardo uma cópia de cada documento da nossa vida financeira desde que a gente se casou. Cada contrato, cada escritura, cada extrato bancário dos últimos 12 anos, cada declaração de imposto de renda, tudo organizado por ano, numa gaveta do armário do escritório. O Dr. Edivaldo parou de escrever e me olhou, direto nos olhos, com uma expressão que eu demorei 1 segundo para reconhecer. Era respeito. Ótimo, ele disse. Então vamos trabalhar. Nos 2 dias seguintes eu trouxe para o escritório do Dr. Edivaldo 5 pastas A4 com o material que eu tinha guardado. Ele revisou cada folha com um colega especializado em perícia contábil, o Sr. Arnaldo Figueira, um homem de uns 60 anos, com óculos de aros grossos e um silêncio de funcionário público que me deixou imediatamente tranquila.
O tipo de profissional que não faz perguntas desnecessárias e não comenta o que não é da conta dele. O Arnaldo levou o material e disse que precisava de alguns dias para analisar. Eu voltei para casa. Naqueles dias, enquanto Valdemar seguia a rotina sem suspeitar de nada, eu aprendi a habitar dois mundos ao mesmo tempo. O mundo da cozinha, da lavanderia, do noticiário da noite, das conversas sobre o clima e sobre os netos. E o mundo interno, silencioso, organizado, onde eu construía um entendimento cada vez mais nítido do que tinha acontecido com a minha vida. Na primeira semana, enquanto esperava o relatório do Arnaldo, eu fiz o que sei fazer melhor. Peguei um caderninho novo e escrevi tudo o que eu lembrava. Cada saída suspeita, cada fim de semana com desculpa de trabalho, cada telefonema murmurado, cada vez que Valdemar chegou em casa mais tarde do que o previsto e a explicação não bateu com o que ele tinha dito pela manhã. Não como acusação, como memória, porque eu sempre soube, no fundo, que havia algo que eu estava escolhendo não ver, e agora que eu tinha decidido ver, eu queria ver tudo. Quando o Arnaldo me ligou pedindo uma reunião para apresentar os resultados preliminares, eu fui acompanhada do Dr. Edivaldo. O que o Arnaldo tinha encontrado era mais do que eu tinha imaginado naquela noite no sofá. A empresa de fachada que o Márcio tinha mencionado existia de verdade. Era uma prestadora de serviços registrada havia 13 anos, com CNPJ ativo, cujo endereço comercial correspondia a uma sala comercial que não era alugada por ninguém. Essa empresa emitia notas fiscais para uma empresa real de materiais de construção de Valdemar, por serviços que o Arnaldo descrevia tecnicamente como sem lastro operacional verificável. Em linguagem simples, eram notas frias. Serviços que nunca foram prestados, pagos com dinheiro que saía da empresa antes de virar lucro, antes de ser declarado, antes de poder ser dividido entre os sócios, entre Valdemar e eu. Esse dinheiro virava pagamento de condomínio, IPTU, contas de supermercado, mensalidade de escola particular, plano de saúde familiar. Tudo para um endereço específico. O apartamento com porteiro no bairro a 12 quilômetros de casa. O apartamento onde morava Silvana. O apartamento que estava avaliado, segundo o levantamento do Arnaldo, em R$420 mil. O carro que estava registrado em nome da empresa de fachada, um SUV do ano, R$98 mil. A escola dos 2 filhos dela, as 2 mensalidades juntas, R$4.200 por mês. O plano de saúde que cobria ela e as 2 crianças, R$950 mensais. Despesas de supermercado, restaurante, farmácia, academia, uma plataforma de streaming, passagens de avião em datas que eu associei imediatamente com os fins de semana de trabalho de Valdemar. O Arnaldo tinha feito a conta com metodologia conservadora, pegando apenas o que era documentalmente rastreável. Em 11 anos, o desvio estimado era de R$1.472.000. Sentei com esse número por um momento de silêncio. R$1.472.000. Da empresa que eu ajudei a construir, do patrimônio que eu organizei, centavo por centavo num caderninho de capa dura por 40 anos. Havia mais. O Arnaldo encontrou, nos últimos registros de imóveis vinculados à empresa de fachada, a compra de um terreno numa cidade do interior, a 230 quilômetros, há 2 anos. O terreno estava avaliado em R$220 mil e havia uma averbação recente de início de construção. Enquanto eu administrava a casa com o meu salário de aposentada de um salário mínimo e R$300, estava sendo construída, com o nosso dinheiro, uma casa para Silvana e os filhos dela em outro estado. Eu saí daquela reunião com os documentos em mãos e o mesmo rosto que eu levei para dentro. Paguei a consulta do Arnaldo, agradeci. Entrei no carro que minha filha Ana Paula tinha me emprestado. E aí, eu chorei. Finalmente chorei. Com a testa encostada no volante, no estacionamento subterrâneo do prédio do escritório, por uns 10 minutos. Chorei pelo tempo, pelas noites que eu tinha ficado quieta, pelo medo que eu tinha alimentado em vez de alimentar a coragem, pelo vestido da minha mãe que cheirava a naftalina e lavanda, pelo sorriso que dizem que ele tinha quando eu entrei no salão. Depois, enxuguei o rosto, recoloquei o batom e liguei para o meu advogado. Dr. Edivaldo, pode marcar a próxima etapa. Liguei para Ana Paula naquela semana. Ela estava na outra cidade com o marido e os filhos, e a gente se falava toda semana de qualquer jeito, mas eu precisei que ela viesse pessoalmente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ela sentiu na minha voz, como filha sente. Aconteceu muita coisa, minha filha, mas eu estou bem. Eu preciso te ver aqui, só isso. Ela veio no sábado seguinte. Valdemar tinha saído para o interior,
como de costume no último fim de semana do mês. Eu já sabia exatamente aonde ele ia quando ia para o interior. Contei tudo para Ana Paula, sentadas na cozinha daquela casa com cheiro de café fresco e sol da tarde entrado pela janela de vidro que eu sempre mantive limpa. Ela começou a chorar antes que eu terminasse. Eu segurei a mão dela por cima da mesa. Mãe, como você está aguentando isso tão quieta? Porque eu precisava saber tudo antes de agir. Não adiantava reagir na raiva sem ter o chão firme embaixo dos pés. Quando eu reagi, queria ter tudo. E agora eu tenho. Ela ficou quieta por um momento, enxugando o rosto com o guardanapo de papel. O que você precisa de mim? Preciso que você venha comigo a uma reunião na semana que vem. Eu quero que você veja cada documento, cada número, cada linha do relatório do contador. Porque quando isso vier a público, seus irmãos vão ter que decidir de que lado ficam. E eu quero que você já saiba a verdade completa antes que ele tente apresentar a versão dele. Ana Paula estava presente quando o Dr. Edivaldo apresentou o relatório final compilado. 312 páginas de documentação. Extratos bancários, certidões de imóvel, contratos sociais, notas fiscais, perícia contábil assinada e datada. Ela leu cada página com uma seriedade que me encheu de orgulho, aquela seriedade que ela herdou de mim, aquele jeito de encarar o que é difícil sem desviar o olho. Saímos da reunião com a data marcada. Nos dias que se seguiram, fiz as coisas práticas que precisavam ser feitas. Reservei um apartamento mobiliado num bairro perto da casa da Ana Paula, pagando 3 meses adiantado com o dinheiro da minha aposentadoria que eu tinha economizado ao longo dos anos. Fiz uma mala com o essencial, os meus documentos todos, que eu tirei da gaveta do escritório numa tarde em que Valdemar estava fora, minhas joias, as fotos que eram minhas, da minha família de origem, da minha mãe, do meu pai. O caderninho da contabilidade do último ano. Liguei para Marcos e para Rodrigo. Não contei tudo, mas disse que havia um assunto sério que precisávamos conversar pessoalmente, que era urgente, que eu precisava deles presentes na sexta-feira à tarde em casa. Marcos veio de avião na quinta-feira à noite. Ficou no hotel porque a casa estava pequena para a explicação que estava por vir. Rodrigo apareceu na sexta de manhã, com cara de quem não sabia o que esperar e estava com medo de descobrir. Valdemar chegou em casa às 6 da tarde da sexta-feira como sempre chegava. Abriu a porta, colocou as chaves no gancho de sempre, tirou os sapatos e parou quando encontrou os 3 filhos adultos sentados na sala com expressões que ele não sabia ler. O que aconteceu? A voz dele teve um tremor que ele tentou esconder com firmeza, mas eu ouvi o tremor. Eu estava sentada na poltrona de veludo cinza que ficava perto da janela. Me levantei devagar. Do meu lado estava Ana Paula, de pé, com os braços cruzados e o queixo firme. Senta, Valdemar. Ele olhou para os filhos, procurou uma explicação nos rostos deles. Marcos olhava para a parede. Rodrigo olhava para o chão. Ana Paula olhava direto para o pai com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela antes. Uma expressão adulta, firme. Valdemar sentou no sofá, no mesmo sofá onde eu tinha fingido dormir. No dia do seu aniversário, eu comecei com uma voz que eu mesma não reconheci de tão calma, como se fosse a voz de outra mulher, uma mulher mais antiga e mais tranquila do que eu me lembrava de ser. Eu fingi estar bêbada no sofá, fiquei deitada ali por horas e ouvi você contar para o Bigode sobre a Silvana, sobre os 11 anos, sobre os 2 filhos, sobre o apartamento, sobre o dinheiro que saía da empresa. Valdemar ficou com a cor do rosto mudando devagar, de normal para cinza. Desde aquela noite, eu contratei o Dr. Edivaldo Pimentel como meu advogado e o Sr. Arnaldo Figueira como perito contábil. Eles passaram as últimas semanas mapeando tudo. A empresa de fachada que você abriu há 13 anos, o apartamento de 420 mil, o carro de 98 mil, o terreno no interior e a construção em andamento, o desvio de R$ 1.472.000 da empresa em que eu sou sócia. Marcos fez um barulho involuntário. Rodrigo ficou completamente imóvel. Temos 312 páginas de documentação. Continuei. Perícia contábil assinada. O Dr. Edivaldo vai te entregar a notificação formal do início do processo de divórcio e partilha de bens na segunda-feira pela manhã. Você vai receber tudo por escrito. O silêncio que se instalou naquela sala tinha um peso físico. Eu conseguia senti-lo. Valdemar abriu a boca. A fechou. Abriu de novo. Teresa, eu posso explicar. Você não precisa me explicar nada, eu disse. E não havia raiva na minha voz. Havia apenas certeza, aquele tipo de certeza serena que vem quando a gente finalmente parou de ter medo. Você me explicou tudo naquela noite quando achou que eu estava dormindo. Ela é assim, ela não pergunta. Você estava certo sobre uma coisa. Por 40 anos eu fui assim.
Eu não perguntava, mas acabou. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio seguinte. Meu filho do meio, que sempre foi o mais parecido com o pai, levantou a cabeça do chão e olhou para Valdemar. Pai, você tem alguma coisa a dizer para nós? Valdemar ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Então, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, uma voz pequena demais para o tamanho daquele homem, ele disse: Eu me enrolei, Teresa. As coisas foram acontecendo e eu fui deixando. 40 anos, uma segunda família, 2 filhos, 1,5 milhão desviado. E a explicação era que as coisas foram acontecendo e ele foi deixando. Eu peguei a bolsa que estava ao meu lado. Ana Paula, pode chamar o táxi? Ela já tinha o celular na mão. Me levantei da poltrona de veludo cinza. Olhei ao redor da sala por um momento. As fotos nas paredes, aquelas que eu tinha arrumado com tanto cuidado ao longo dos anos. O aparador que tínhamos comprado numa feira de artesanato em 1998. O vaso de samambaia que eu tinha cultivado desde que era um filhote numa caixinha de papelão, presente de vizinha, que agora tomava um canto inteiro da janela. Não disse mais nada. Saí pela porta da frente. Não olhei para trás. O processo tramitou em juízo durante 8 meses. O advogado de Valdemar, ao analisar as 312 páginas que o Dr. Edivaldo havia compilado, orientou o cliente que uma disputa seria inviável. A perícia contábil era sólida, as evidências eram abundantes e o fato de eu ser sócia da empresa desde o início me dava uma posição muito mais forte do que Valdemar tinha presumido. O acordo foi feito em 2 rodadas de negociação. A casa do Jardim das Acácias, o sobrado de 2 andares com o jardim que eu tinha cultivado durante décadas, ficou comigo. 50% do valor da empresa, calculado pela perícia em R$930 mil, foi depositado em parcelas numa conta bancária exclusivamente no meu nome. O apartamento que estava registrado em nome da empresa de fachada e que nunca havia sido habitado foi incluído na partilha e repassado a mim como parte da compensação pelo desvio documentado. E ficou estabelecido que a obrigação de alimentos com os filhos da Silvana seria integralmente de Valdemar, descontada da parte dele na divisão. Ele ficou com a metade da empresa, com a responsabilidade financeira integral pela segunda família, com a reputação que ele mesmo tinha construído, e eu fiquei com a vida que eu tinha ajudado a construir, finalmente só minha. O dia que o Dr. Edivaldo me ligou para comunicar que o acordo tinha sido homologado pelo juiz, eu estava na cozinha da casa do Jardim das Acácias, num café da manhã tranquilo, com os netos da Ana Paula, que tinham ficado para dormir no fim de semana. Eu estava fazendo panqueca de banana, aquela receita que minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos, com canela e uma pitada de noz moscada, que a maioria das pessoas não coloca, mas que faz toda a diferença. Dona Teresa, está resolvido, ele disse. Obrigada, Edivaldo, eu disse. Por tudo. Coloquei o telefone de lado e virei as panquecas na frigideira. Hoje eu tenho 68 anos e moro nesse sobrado que pintei de amarelo. Amarelo forte, amarelo que aparece de longe, o tipo de amarelo que a gente quer pintar, mas sempre adia porque espera a aprovação de alguém. Reformei o jardim e plantei girassóis no canteiro da frente. Pus uma mesa nova na cozinha, redonda, com 4 cadeiras de madeira pintadas de branco que eu comprei numa loja de segunda mão e reformei com as próprias mãos. Troquei as cortinas da sala, pendurei um quadro que eu tinha ganhado de uma amiga há 15 anos e nunca tinha colocado na parede porque Valdemar não gostava de arte. São coisas pequenas, mas são minhas. Minha filha, Ana Paula, vem me visitar todo mês. Fica 2, 3 dias e a gente cozinha junto, vai ao mercado junto, assiste filme à noite. Esses momentos que a gente sempre teve, mas que agora têm um peso diferente, uma leveza específica que eu não sei nomear, mas que eu reconheço. Marcos ligou algumas semanas depois de tudo resolvido para pedir desculpa. Não por mim, mas por si mesmo. Disse que estava se culpando por não ter visto nada, por não ter perguntado mais cedo, por não ter prestado mais atenção. Eu disse a ele o que pensava, que ninguém precisava ter visto nada, porque eu mesma não tinha visto por décadas, e que a culpa nunca foi de quem não perguntou, mas de quem escolheu mentir, e que o que importava agora era o que cada um fazia com o que sabia. Rodrigo demorou mais. Filho mais parecido com o pai, sempre foi de engolir o que era difícil e esperar que passasse. Mas ele também veio, num domingo chuvoso, com um bolo de cenoura que ele mesmo tinha feito, e a gente tomou café juntos nessa mesa nova de madeira branca, e ficou em silêncio por um tempo antes de começar a conversar de verdade. E eu recebi ele com o mesmo cuidado que sempre tive com ele, porque amor de mãe não tem condicional de posição tomada.
Os 4 netos continuam me visitando nos finais de semana. Eles não sabem os detalhes do que aconteceu entre os avós, e está bem assim. Não é peso que criança precisa carregar. O que eles sabem é que a casa da vovó Teresa tem jardim de girassol na frente e bolo de chocolate sempre fresquinho na cozinha. Eu penso naquela noite do sofá às vezes, naquele instinto que me fez ficar imóvel debaixo da almofada de pelúcia bege. Alguma parte de mim já sabia, há muito mais tempo do que aquela noite. Eu sei disso agora. Não sabia os nomes, não sabia os números, não sabia a extensão. Mas havia um saber mais antigo, guardado num lugar onde a gente guarda as coisas que ainda não está pronta para enfrentar. E naquela noite, por um motivo que talvez nunca vá entender completamente, eu parei de não estar pronta. 40 anos é uma vida, é mais da metade da minha. E eu passei um tempo depois de tudo isso me fazendo a pergunta errada, que é a pergunta que a gente sempre se faz quando uma ilusão se desfaz. O que eu fiz de errado? Por que eu não perguntei mais cedo? Por que eu era assim, aquela mulher que não pergunta? Mas eu fui parando de fazer essa pergunta, porque ela não tem resposta útil, porque ela olha para trás e a vida só anda para frente. E porque a pergunta certa não é o que eu fiz de errado, é o que eu faço com o que aprendi. E o que eu aprendi é isso. A gente às vezes confunde tranquilidade com cegueira voluntária, confunde humildade com invisibilidade, confunde amor com o hábito de não incomodar e vai vivendo assim, achando que está preservando a paz, quando na verdade está adiando o encontro com uma verdade que está esperando na esquina com toda a paciência do mundo. A verdade não tem pressa, ela fica ali, quieta, documentada, esperando o momento em que a gente finalmente para de fingir que está dormindo. A minha apareceu debaixo de uma almofada de pelúcia bege, na sala da minha própria casa, enquanto 6 homens bebiam cerveja a 3 metros de mim, e o meu marido descrevia quem eu era para os amigos dele. Ela é assim. Ela não pergunta. Ele estava certo. Eu era assim. Mas o que ele não soube é que uma mulher que passou 40 anos anotando cada centavo num caderninho não descarta nenhum documento. Que uma mulher que guardou a escritura, o contrato, o extrato, a nota fiscal, o recibo, cada papel que passou pela sua mão desde o dia em que assinou a certidão de casamento, essa mulher não fica desamparada quando a verdade finalmente chega. Ela estava pronta. Eu estava pronta. E você também pode estar. Antes de eu terminar, eu preciso te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história do começo ao fim, é porque ela tocou em algum lugar em você. Pode ter sido a sua própria história. Pode ter sido a história de alguém que você ama. Pode ter sido só a certeza de que às vezes a gente precisa parar de fazer vista grossa e agir. Seja lá o que foi, eu te peço o seguinte: aperta o curtir agora. Deixa um comentário me contando o que você sentiu, o que essa história te fez pensar, se você já passou por algo assim ou conhece alguém que passou. Eu leio cada comentário, cada um. E compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa história hoje, porque às vezes a gente não precisa de conselho, precisa de uma história que diga: você não está sozinha, você pode agir, você pode guardar os documentos, e quando a hora chegar, você vai estar pronta. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem um relato novo, toda semana tem uma mulher que decidiu que chega. Meu nome é Teresa Almeida Santos. Tenho 68 anos. Uma casa pintada de amarelo com girassóis na frente. Uma conta bancária no meu nome. Uma mesa nova de madeira branca e uma vida inteira pela frente. Obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo relato.